E aí galera, saudações tricolores, Giroflu, seu giro de notícias do Fluminense na área. E eu gostaria de fazer esse vídeo abrindo, falando sobre esse jogo, né? Semifinal do Campeonato Carioca. Mas assim, eu não quero falar de detalhes do jogo em si, entende? Eu quero falar sobre a postura do Fernando Diniz. Eu vi alguns canais repercutindo a postura do Fluminense, a postura inclusive de alguns torcedores, com cobranças um pouco exageradas, exacerbadas. Mas assim, será mesmo se é exagerado? E outra, por que, que a cobrança do torcedor pode ser exagerada se a gente for olhar para trás, né, um ano atrás, Fluminense sendo campeão carioca, campeão da Taça Libertadores, disputando o Mundial de Clubes contra o super time do Manchester City. E o pessoal meio que queria pagar com a borracha e dizer que o Diniz tem que ser enaltecido por tudo isso que aconteceu. Concordo. Porém, o torcedor tem apenas que olhar para esse recorte, para esse retrato da história do Fluminense, uma história centenária. O Fluminense que foi fundado em 1902, estamos em 2024. É esse o time com essa história assim incrível no futebol, praticamente um fundador do futebol no país, do Brasil. E aí o Fluminense tem que se prender apenas em 2023. Não, dia 4 de novembro não sai das nossas cabeças. Não sai. Quantos dos nossos familiares, quantos dos nossos amigos que viram 2008, muitos deles que nós perdemos, que não tiveram oportunidade, essa segunda chance de conquistar esse título, de presenciar esse título. Muitos torcedores, é claro. Mas sinceramente, o Fluminense é muito grande. O Fernando Diniz passará pelo Fluminense. Agora o Fluminense não passará pelo Fernando Diniz. O que o Fernando Diniz faz hoje, talvez, não sei, daqui a 100 anos. Vocês acham que vai estar sendo repercutido a trajetória do Fernando Diniz daqui nas próximas gerações? Porque o Fluminense provavelmente vai existir daqui a 100 anos. Mas o Fernando Diniz vai virar história, o livro. Mas o Fluminense com certeza continuará conquistando títulos, conquistará novamente a Libertadores dentro desse período, provavelmente, porque o Fluminense vai crescer, vai progredir ainda mais, vai ter o seu poder financeiro aumentado. Então eu pergunto, por que que o Fernando Diniz ele faz cobranças para a torcida, perguntando, por que que vocês me cobram, por que que vocês falam essas coisas, quando o Fluminense ganha é aperto de mão, é parabéns, e quando perde é isso. Eu acho que tem faltado autocrítica por parte do Fluminense, e até mesmo de alguns jogadores. Marcelo, semana passada, falando com a repórter, ele falou de uma forma até, eu achei até um tanto grosseira. Ele veio de um time gigante no mundo, que é o Real Madrid. Vocês acham que lá não tem cobrança? Eu vou falar aqui uma passagem da Bíblia. Não estou falando de Bíblia necessariamente, mas tem uma passagem que fala o seguinte: a quem muito for dado, muito lhe será cobrado. Então é algo que é consequência. Se você é um profissional de ponta, é um profissional de alto gabarito, de alta relevância no mercado, é claro que você vai ter as maiores exigências sobre as suas costas. É claro que você vai ser aquele profissional que será procurado, que vai ter o sarrafo sempre vai estar em cima. Que a exigência, o nível de exatidão, nível de precisão daquilo que você faz é sempre alto. E se você cai um pouco, quem trabalha com você vai começar a cobrar. Poxa, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? É assim que as coisas funcionam. Então lá no Real Madrid, no Fluminense, em qualquer time grande, haverá cobrança. O Ancelotti agora,
tem uma história brilhante no futebol, já foi demitido outras vezes do Real Madrid e até de outros times, inclusive. Alguém poderia dizer, ah, mas você já foi campeão da Liga dos Campeões como jogador, como treinador, foi campeão em todas as principais ligas da Europa, italiana, inglesa, alemã, espanhola, se eu não me engano, francesa também. E aí você não pode ser cobrado? Por favor, gente. Por favor. E até um ano atrás, se a gente voltar exatamente um ano, o senhor Diniz não tinha nenhum título. Não tô aqui querendo que o Fluminense o demita. Longe de mim. Ele está na história do Fluminense, como eu acabei de falar. O que ele fez, nenhum técnico fez. Nem mesmo Renato Gaúcho, que chegou na final em 2008. Que também era um outro técnico desacreditado. Tinha um perfil parecido com o Diniz. Era um cara que estava meio que começando, engateando nessa parte de técnico, né? Ficava oscilando muito, ia para uma equipe, ia para outra, até que ele foi se firmando e conquistou outros títulos. Conquistou inclusive a Libertadores. Não foi no Fluminense, mas conquistou. Então, é isso que eu falo. Eu acredito que a autocrítica é fundamental. Ela é fundamental no bom trabalho. E nesse momento, o Fluminense foi eliminado, é um momento crítico. O Fluminense também fez algo histórico no sábado, que é chegar a 13 clássicos, 13 jogos sem vitória. Isso nunca aconteceu na história do Fluminense. Porém, a gente não tem que olhar isso como uma terra arrasada. Até porque eu falo e já falei outras vezes, o Campeonato Carioca não tem lá tanta relevância. Tem a sua relevância histórica, cultural. Porém, em aspecto esportivo, não tem tanta relevância. É importante mais para a parte da preparação física dos atletas no decorrer da temporada. E o Fluminense foi eliminado, não disputará a final, consequentemente, não terá a oportunidade de conquistar o tricampeonato carioca, que não vem desde a década de 80, daquele time do Casal 20, o Washington Assis, a máquina tricolor. E, enfim, mas a gente tem que olhar pelo lado positivo, o copo meio cheio. O Fluminense terá 18 dias para se preparar, vai ter estreia da Libertadores. O Fluminense, inclusive, estreia fora de casa, primeiro jogo. Então a gente tem que olhar sobre o aspecto positivo. A gente também tem que ser justo. O Fluminense não teve essa preparação tão boa quanto poderia ter, porque foi o último time a entrar de férias do calendário brasileiro. Até o final de dezembro o Fluminense estava jogando no Mundial de Clubes e foi o último time a voltar. Praticamente voltou um mês depois. Quando o Fluminense estava estreando no Campeonato Carioca, o time profissional estava voltando para as atividades, né, para poder entrar em ritmo. Tava entrando, mas ainda sem condições de... Voltando, mas sem condições de jogo. Tava voltando para treinar, para recuperar o condicionamento físico. Então a gente tem que ser justos também nesse aspecto. Então esses 18 dias é como se fosse uma intertemporada, uma pré-temporada dentro da temporada, para tentar ajustar os pinos, ajustar os pingos nos is e trazer de volta o Fluminense de 2023, que começo do ano de 2023, o Fluminense tinha atuações exuberantes. Era apontado, inclusive, como um dos melhores times da América. Deu goleada no River Plate, ganhou do Flamengo, na final do Campeonato Carioca, aplicando goleada. E era, sem dúvida, o melhor time do campeonato. Teve seu artilheiro, né, do campeonato, que no caso foi o Cano. O Lelê também não era do Fluminense, mas ele já estava contratado. Então a gente precisa desse ajuste para que as peças voltem a dar ritmo, a dar aquele... tenham aquela performance que já tiveram antigamente, no caso do ano passado. Por exemplo, o John Kennedy também não tem tido boas atuações. E assim, eu não vou falar sobre aspectos técnicos, táticos do jogo, até porque o Fluminense precisava do resultado e eu não tenho como criticar, o Fluminense jogou sem zagueiro,
O Fluminense não tinha lateral. Eu até achei que ele teve boas atuações, as peças que ele colocou dentro daquele cenário. É claro que ainda não foi o suficiente, porque o Fluminense não deu um chute a gol. Porém, era um desafio dificílimo, né? O Fluminense tinha que fazer 3 gols e era um cenário difícil. E eu até acho que em determinado momento da partida eles quiseram pelo menos ganhar a partida, pelo menos por um gol de diferença. Mas, sinceramente, isso tudo é muito pequeno, é muito raso, porque o importante mesmo é a preparação do time para a temporada. O Fluminense vai disputar a Libertadores, vai disputar a Copa do Brasil, terá o sorteio da Copa do Brasil também. Hoje terá o sorteio da Libertadores, da fase de grupos. E também o Campeonato Brasileiro, que o Fluminense não conquista desde 2012. Então, se o Fluminense conquista um desses campeonatos grandes, né, Copa do Brasil, Libertadores ou Campeonato Brasileiro, já está muito bom. Queremos novamente a Libertadores e quem sabe beliscar um brasileiro, um terceiro lugar, um quarto, um segundo, chegar numa final de Copa do Brasil com a possibilidade de conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil. Então tudo isso é mais importante, é mais relevante, porque tem uma coisa na sua cabeça: o Campeonato Carioca é algo cultural, é algo que alimenta apenas a nossa rivalidade, mas em aspectos técnicos e financeiros é irrelevante. O Campeonato Carioca não paga R$ 1 sequer para o seu campeão. É bizarro. Um campeonato que tem 4 forças de nível nacional, mas não tem premiação. É absurdo. E é um campeonato que serve apenas para a Ferg arrecadar dinheiro, porque para outra coisa não serve. Inclusive, um jogo no Campeonato Carioca disputado no Maracanã, se não for casa cheia, cheia mesmo, pra, tipo, não tem mais ninguém para sentar, é algo que não é favorável para o time mandante. O time mandante vai ter prejuízo. Então, não tem muito mais o que falar. Então é isso, galera. Gostaria aí de pedir favorecidamente aí o like, né? Se quem puder, né, deixar o like. Se inscreva também no nosso canal. Nosso canal aí é novo, eu sei, mas a gente vai tentar, a gente vai buscar ter conteúdos diferentes, trazer informações do Fluminense, que é o que a gente ama. É isso aí, galera. Saudações tricolores.